Espírito Santo, tu conheces os sentimentos de cada um. Tu conheces a necessidade de cada um. Tu conheces a tristeza de cada um. Tu conheces o problema de cada um. Senhor, Deus, venha de encontro às nossas vidas. Venha de encontro, Senhor Deus, às nossas vidas hoje. Não seja mais um culto, mais uma semana, nos arrastando sem Senhor. Nós precisamos e confessamos que nós precisamos da tua presença. Sem a tua presença, nós não somos nascidos. Nós não somos nada. Do Deus do impossível, do Deus todo-poderoso. Eu sei que isso é certo. Aleluia, Santo. Deus continua falando conosco. Continua, Senhor. No nome precioso de Jesus. Eu não aceito, Senhor Deus. Aleluia. Eu não aceito ninguém entrar por essas portas. Se chegar na tua presença e não ser transformado. E não ser mudado. Nós não aceitamos. Opere em nós, no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Queridas crianças que estão saindo ali, para o aprendizado delas, nós vamos ficar aqui. Porque tem mais, eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais. As crianças vão estar saindo, bem? E nós, crianças de 10 anos para cima, vamos ficar aqui, brincando na presença do papai, bem? Alguém poderia me ajudar a escrever esse bloco de dias? Vamos estar adorando também o Senhor com as nossas ofertas. As nossas ofertas, com os nossos dízimos. E eu já vou compartilhar com vocês uma palavra. Amém? Amém? Não é tristeza não, querido, na presença de Deus. A Bíblia diz que até na presença do Senhor a tristeza salva de alegria. A gente precisa estar alegre. Lembra, irmão, semana passada aqueles cartãozinhos que eu distribuí, que eu dei? Quem estava aqui? Quem lembra? Só 3 pessoas? Quem lembra? Amém? Quem não ganhou? Levanta a mão. Então eu tenho mais 2 aqui. Vamos fazer o seguinte: quem tem mais anos de casamento aí? Quem é casado mais tempo aí? Mais 15 anos? 33? 18? Quem tem mais de 33 anos de casado aí? A gente passou a realidade. Ninguém? Agora, quem é mais recém-casado? Quem casou esse ano? 6 anos? 5 anos. Quem tem menos de 5 aí? De casado? Ninguém? Quem falou 5? Cara? Agora cara. E queridos, eu estava revendo aqui a nossa biblioteca ali embaixo. Tinha alguns livros que a gente dá e eu nunca vi aqueles livros lá. E eu queria entregar para vocês hoje. Um da Janice Coelho, que é a esposa do Senhor Coelho, que ela faz
Tem o Silmar Coelho, Palavras que Curam. O poder das nossas palavras. O primeiro que chegar aqui. Daí. Deus luta por você. Amém. Glória a Deus. Amém? Assim que a gente voltar do Brasil, a gente vai fazer mais material, tá? Você que pegou a tua oferta, teu dízimo aí, amém? Fique de pé comigo. Vamos estar louvando o Senhor também com as nossas ofertas, com o nosso dízimo. Fiquem de pé, por favor. Tem que ser gentil, né? Amém? Quem cabe o está orando pelas ofertas aqui? Senhor Jesus, Pai amado, por isso. Primeiramente nós agradecemos, Pai, pela sua presença santa neste lugar. Pai amado, Senhor, nós não somos movidos à base de motivações, de emoções, Pai, mas nós somos movidos pelo Teu Espírito, Pai amado. E o Teu Espírito tem movido essa igreja, tem movido nossos corações, Pai. E com a palavra que foi dada, Senhor Jesus, aqui, Senhor Jesus, que nós vamos sair diferente aqui. E eu quero sair diferente aqui nessa tarde, Pai amado. Quero sair, Senhor Jesus, mais próximo de Ti. Semelhantemente, Pai, eu quero, Senhor Jesus, em nome de Jesus, abençoar a cada ofertante, a cada dizimista, Pai amado, Senhor. Prospera, Senhor Jesus, a cada vida aqui, Pai amado. Prospera aquele que deu, aquele que não deu, mas prospera sem igual, Pai amado, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, Pai amado, Senhor Jesus. Assim eu te louvo e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. A Jéssica vai estar recolhendo aí. Enquanto isso, você pode se sentar. Os avisos são os mesmos de sempre, mas não adianta a gente falar que vocês não aparecem no estudo mesmo. Não adianta pensar. Amém? Abra a tua Bíblia aí em João capítulo 2. João capítulo 2. Eu quero compartilhar a última palavra que a gente combinou sobre família. João capítulo 2. Enquanto você vai entregando seu dízimo, sua oferta, você vai abrindo sua Bíblia em João capítulo 2. Quem não tem Bíblia aí, senta do lado de alguém, tem, para compartilhar. Se você não tem uma Bíblia, fala para a pessoa do lado, dá uma Bíblia comigo. João capítulo 2. Amém? Quantos acharam? Queridos, essa palavra aqui eu ouvi ela de um pastor chamado Luciano Subirá. Esse pastor Luciano Subirá no Brasil tem abençoado muito material dele, muito bom. Leio. Tanto o nosso estudo que nós estamos fazendo aqui toda quinta-feira é com material do Luciano Subirá. Homem de Deus, assim, que Deus tem levantado muito conhecimento. E essa palavra, quando eu li dele, eu gosto muito dos estudos dele, do site dele, eu falei, não, eu preciso compartilhar com a igreja. Amém? Então eu quero que você receba aí essa palavra. João capítulo 2, do 1 em diante, até o versículo 11. Diz assim: no terceiro dia, houve um casamento em Canaã da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. E Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem mais vinho. Respondeu Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metrecas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nos até em cima. Então lhe disse: tirai agora e levai ao mestre de sala. E eles o fizeram. E logo que o mestre de sala provou a água
transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o noivo e disse: todos põem primeiro o vinho bom, e quando já beberam fartamente, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Este foi o primeiro dos sinais miraculosos que Jesus realizou em Canaã da Galileia. Assim revelou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Amém, queridos? Eu queria compartilhar essa palavra aqui com vocês sobre esse milagre que Jesus fez no casamento. Queridos, eu vejo que o Deus, Jesus, Ele está muito interessado nas famílias. Ele criou a família, na verdade. Então Ele está muito interessado em agir na família, em agir nos nossos matrimônios. Deus é um Deus interessado na família. E pelo que nós vemos aqui, esse milagre que Jesus faz em um casamento, que Jesus estava em um casamento aqui, ele não estava planejado. Jesus não tinha planejado nada. Você vê, tanto que aqui acabou o vinho, a Maria e Jesus falou assim: e Jesus, acabou o vinho. Eu falei: mulher, o que eu tenho contigo? Não chegou nem a hora. Não estava planejado esse milagre aqui. Agora eu creio também que Maria foi falar isso para Jesus porque na casa dela, na casa deles, ele já devia fazer milagres. Então ela sabia que era Jesus, falar: ele pode resolver. Ele pode resolver. Jesus não tinha planejado nada, nada. Mas Deus tinha um propósito de nos ensinar através dessa palavra aqui, o que eu vou passar para vocês. E a gente vê que esse foi o primeiro milagre de Jesus. Primeira vez que ele opera um sinal miraculoso que a Bíblia descreve. O primeiro milagre de Jesus não foi uma cura, não foi uma libertação, não foi um ressuscitando um morto, não foi expulsando um demônio. O primeiro milagre de Jesus foi no casamento. Olha que coisa interessante, né? A gente entendeu um pouco do interesse de Deus, da importância de Deus no casamento, na família para ele. Tanto que o primeiro milagre dele foi dentro de um casamento. Isso mostra a importância da família, do casamento para Deus. Porque o mesmo Deus que criou, que designou, que olha, o homem vai se juntar com a sua mulher, vão ser um só, uma família. O mesmo Deus que criou a família, o mesmo Deus que ajuda, que transforma, que renova, que vai dando força, vai guardando para que o casamento continue. Então, querido, eu quero que você entenda que Deus é um Deus que Ele está interessado em interagir, em intervir no meu, no seu casamento, na sua família. Amém? E eu quero compartilhar alguns pontos aqui desse milagre que Jesus fez e que possamos entender não simplesmente uma mera passagem, mas a simbologia de trás de tudo isso. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus que tudo que foi escrito para o nosso, já repeti essa palavra, nosso quê? Ensino foi escrito. Então tudo que tem aqui, queridos, cada vírgula tem um propósito. Tanto que Deus falou para Josué: olha, guarde de cumprir tudo que está na lei. E não tinha nem uma vírgula. Por quê? Porque cada coisa que está escrita aqui ela tem um propósito. Ela quer dizer algo para as nossas vidas. E a gente precisa entender isso. Então, primeiro, alguns pontos que eu quero falar para você. Primeira coisa, Jesus, querido, ele foi convidado para uma festa. A gente vê que você tem um casamento. Casamento naquela época, queridos, não é igual hoje, que é uma cerimônia religiosa e depois tem uma festinha.
certinho, com as ideias e acabou. Casamento naquela época não tinha cerimônia religiosa. Isso veio com Roma. Casamento era um compromisso afirmado entre todos ali e era 7 dias de festa. Imagina 7 dias de festa. Você vai casar, imagina, tem gente que gastou uma fortuna para casar um dia. Imagina, algumas horas. Imagina pagar 7 dias de festa, de comida, de bebida, por um casamento. Não é verdade? Então, Jesus ele foi convidado, não foi para uma cerimônia religiosa. Jesus foi convidado para uma festa. Jesus estava lá na festa. E Jesus, como ele foi convidado antes do problema que foi acabar o vinho acontecer, quando aconteceu o problema, ele estava lá para agir, para ajudar, para operar o mundo. A gente precisa entender isso. Algumas coisas que eu preciso que você entenda antes. Ele estava ali antes, ele foi convidado antes do casamento começar. Então, quando teve um problema, ele pôde agir porque ele estava lá. Amém? Segunda coisa, vinho, querido, na Bíblia, tem uma simbologia de alegria. Alegria, né? Por que será? Quando a pessoa bebe um monte de vinho, ela vai viver. Né? Então, na Bíblia tem uma simbologia de vinho, de alegria o vinho. E às vezes, dentro do casamento, por causa das diferenças, por causa do tempo, ou por causa de muitas outras coisas, a alegria se acaba, ou ela diminui. E ela vai diminuindo. Amém? E é o nosso dever sempre não deixar essa alegria se acabar. Mas por N motivos que eu não quero entrar aqui, essa alegria se diminui, essa alegria acaba. Mas quando Jesus está ali, ele pode multiplicar o vinho. Amém? Então eu quero entrar em alguns pontos aqui. Primeiro deles, se queremos um milagre no nosso casamento, se queremos que Jesus opere um milagre, que Deus opere um milagre, que Deus faça algo no nosso casamento, no nosso patrimônio, nós precisamos cultivar a presença dele desde já. Amém? Nesse texto aqui você vê, e vamos fazer uma simbologia disso no nosso vídeo de hoje. Jesus foi convidado antes de começar. Então, primeira coisa, convide Jesus a estar na sua casa, na sua família, antes de o problema começar. Sabe por quê? Porque tem gente que diz assim, não, deixa Jesus para lá. Eu casei, papapá, é importante, eu não vou nada, é a festa. Aí, quando está lá, não sei quanto tempo se passa, surge o problema no casamento. Porque, deixa eu te avisar, vai surgir. Quem tem um casamento perfeito aqui? Sempre tem, querido. Você não casou com a sua alma gêmea. Não existe isso. São pessoas diferentes. Vai ter atritos. A gente precisa lidar com isso. Entende? Todo dia, né? Não estou falando que é briga, mas você pensa de uma maneira, o outro pensa do outro, então sempre vai ter que ter um ajuste. E às vezes se ajusta, às vezes, né? Esquenta. A gente fica, às vezes, como eu falei esses dias, ali no casamento tem uma comunhão excessiva, né? Uma briga, alguma coisa assim. Sempre tem. Sempre tem. Mas, se Jesus está ali antes de começar, então quando nós clamarmos pela ajuda dele, ele vai poder intervir. Amém? A primeira coisa que eu quero que você entenda é isso aí. A gente precisa cultivar a presença de Deus no nosso casamento, na nossa família, antes do problema começar. Não adianta a gente dizer, eu vou casar, né? Deixa o texto lá. Aí quando está com problema, eu vou correr para Deus. E Jesus vem para o casamento e por que você não contou antes? Amém? Segunda coisa, nós vemos aqui, versículo 5. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo que ele ordenar. Se nós queremos um milagre no nosso casamento, na nossa família, nós precisamos
obedecer a Ele. Obedecer tudo que Ele diz. Tudo que Jesus diz sobre relacionamento, sobre casamento, nós precisamos entender e começar a obedecer e praticar na nossa vida. Amor, sabe? Perdão, muitas outras coisas que eu não quero ver porque não é o foco disso. Mas nós sabemos o que Deus fala sobre família, o que Jesus quer da família. E se nós queremos um milagre acontecer, nós precisamos começar a obedecer o que Ele diz a respeito. Amém? Terceira coisa. No versículo 6, fala ali que tinha 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para a purificação, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Queridos, 6. Se você for lá em Apocalipse, fala dos 666. Deus te dá um choque. 666 não é o número da besta, tá? Não é. Que a Bíblia diz lá, quem tem conhecimento, calcule o número da besta, que é 666. Aí ele falou, quem tem sabedoria, calcule e dá o número. Não tem lógica. Ali estava falando de 666, é o número do homem. Toda vez que você vê 6 na Bíblia, isso a gente estuda na tipologia bíblica, a gente está querendo dizer homem. Toda vez que você vê 7, é divindade. Então, a Bíblia fala, com Jesus, a gente fala que é 13. Por que 13? Porque é homem com divindade. 13, 6 com 7. Então tem muitas outras coisas que eu não quero entrar aqui. Mas os 6 ali que fala da nossa humanidade, do nosso como homem. E ele fala que tinha 6 talhas de pedra. 6 talhas de pedra. Fala da nossa humanidade. Fala nós como homem. Se nós queremos que Deus faça um milagre na nossa vida, no nosso casamento, nós precisamos pelo menos fazer o que cabe a nós, homens, fazer. O que cabe a nós fazermos, nós precisamos fazer. O que cabe a Jesus operar o milagre, Ele vai fazer. Mas nós precisamos entender que nós temos a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte também. Tem gente que quer milagre no casamento, mas não muda. Não para de gritar em casa, não faz disso, não para daquilo. Tem gente que quer que Jesus faça o milagre, mas Jesus faz o milagre, mas eu não mudo. Eu sou Gabriela. Não tem nenhuma Gabriela aqui, não, né? Gabriela. Aquela síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Né? Não muda de jeito nenhum. Por quê? O que é para nós fazermos, nós temos que fazer. O que cabe a mim fazer, está nas minhas mãos, no meu alcance para fazer, dentro do meu casamento, para mudar, para operar ou não, eu tenho que fazer. Você quer ver um exemplo? Jesus, quando Lázaro morreu, lembra quando Lázaro, o irmão de Maria e Marta, morreu? E Jesus foi lá e ele chegou atrasado, já tinha creio que ia morrer, já tinha até sepultado ele numa pedra lá, numa caverna. E ele foi lá fazer o quê? Falou, vou ressuscitar Lázaro. Aí eles foram lá no túmulo, né? Antes do enterrado, eles colocaram nessa caverna. Aí tinha uma pedra na frente. Jesus não podia falar assim, pedra. E a pedra voar? Lá, podia ou não podia? Mas Jesus faz o quê? Ó, o que vocês podem fazer, vocês fazem com a pedra. O que é impossível, deixa que eu faço. Não é, deixa que eu faço. Então, tudo que nós podemos fazer, nós precisamos fazer. O que é milagre, o que é impossível, deixa ele acontecer. Deixa Jesus fazer. Mas nós precisamos fazer a nossa parte no nosso casamento. Você quer que o seu marido mude, sua esposa mude? Então faça a sua parte, comece a mudar também. E deixe o resto com Jesus. Deixa ele fazer o milagre. Você quer que uma situação dentro da sua casa mude? Comece você a mudar então. E deixa, vai olhando para Deus fazer o milagre no outro. Mas o que cabe a você fazer, você tem que fazer. Amém? Quarta coisa que a gente pode entender aqui. Nesse versículo 6,
a gente fala, a Bíblia fala que as talhas eram de pedra. As talhas eram tipo uns barris assim, de pedra. Não podia ser de barro, porque a pressão da água rompia o barro, então tinha que ser de pedra. Tá? E isso fala também da nossa dificuldade de relacionamento. Eu já vou te mostrar por aqui. Nós temos uma dificuldade de nos relacionar uns com os outros. Sabe? E Deus, sabendo disso, quais são os mandamentos que Ele deixou? O que mais? Vai me ajudar aí. O que mais? Perdoar. Honrar. É tudo o quê? É tudo o que é isso? Relacionamento. É tudo um caminho para relacionamento. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que nós somos coração duro, homem coração duro, somos difíceis de se relacionar. Por isso que a maioria dos mandamentos que Deus deixou é para relacionamento. Porque Ele sabe que nós somos inclinados para o egoísmo. Então por isso que Ele deixou isso para nós. Mas talvez quebre o nosso coração duro, né? Em Mateus 19, que a gente já ministrou sobre esse texto, Mateus 19, Jesus fala sobre o adultério, sobre as pessoas adultas. Aí, um grupinho de fariseus ali chegaram para Jesus: mas Jesus, mas por que você está dizendo que não pode ter adultério, não pode ser separado? Mas por que Moisés deixou então? Sabe o que Jesus responde lá em Mateus 9? Por causa da dureza do vosso coração. Deus sabe que nós somos coração duro. E eu posso acrescentar um pouquinho mais: cabeça dura. Né? E essas áreas ali falam sobre isso: pedra, dureza, coração duro. Porque o coração duro, queridos, uma pessoa com o coração duro, ela não vai experimentar o melhor de Deus. Ela não experimenta o melhor de Deus. Deus, sabendo de tudo isso, lá no Velho Testamento, Ezequiel, sabe o que ele fala? Olha, vai chegar um dia, eu vou tirar o coração de pedra de vocês. Está lá em Ezequiel 11:19. Eu vou tirar o coração de pedra de vocês e vou colocar um coração de carne. Porque sabe que o homem é duro. Porque essas talhas aqui de pedra falam da nossa dificuldade de nos relacionar um com o outro. No casamento,